hoje é do livro que nós estamos vivendo, a Quaresma, né? A meditação da Quaresma. Fantástico esse livro. Fantástico, né, padre? Amando a Jesus Cristo, dos escritos do Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje é a página 146, a frase, a nossa equipe tirou, mas depois quem está fazendo, né? É um livro atemporal, tá? Nós estamos vivendo na Quaresma, mas você pode ter de presente aquele que fica na biblioteca ali da sua casa, né? Onde você guarda seus livros. Dá para passar para outros tempos da vida, né? Não só na Quaresma. Na página 146 é o 26º dia. Esta é a maior graça que podemos receber de Deus. O poder de vencer a si mesmo, negando a vontade própria. Olha os exercícios da Quaresma aí. Eu estava conversando aqui com o padre Adriano nos bastidores. Essa é a maior graça que podemos receber de Deus. O poder de vencer a si mesmo, negando a vontade própria. Vamos aí analisando a nossa vida, onde a gente pode tirar, né, um pouquinho daquilo que gostaríamos de fazer uma penitência, né? Um jejum, aquilo que você gostaria de falar, mas você guarda porque vai machucar o outro. Tudo isso vai convertendo o nosso coração. A maior graça que nós podemos receber no dia de hoje. Amém. E cantando essa música, o que me vem ao coração antes é que as grandes mudanças que acontecem na nossa vida, elas partem de uma decisão. Eu me decido a tomar um rumo diferente. Essa é a proposta da Quaresma, né? Se não tiver decisão, não acontece. Então vamos pedir, nos decidirmos pedir esse Espírito Santo para que Ele conduza a nossa vida. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Meu coração está ansioso, o meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pediu receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, e vai convidando esse Espírito Santo de amor para entrar na sua casa. Seja uma fresta, seja um buraco, seja qual a brecha que você está dando para o Espírito Santo, ou mesmo escancarando as portas e as janelas, decida-se e permita o Espírito Santo de Deus entrar na sua casa. Na casa que é o seu coração, tantas vezes fechado por algumas realidades que você foi vivendo, você foi fechando portas no seu coração. E hoje o Espírito Santo de Deus quer entrar, como esta luz que o Padre falava para nós, que vai entrando aos poucos, de forma até tímida muitas vezes, mas que a proporção que nós abrimos o nosso coração, Ele entra e transforma aquela área que era de trevas em um local de luz, em uma casa de luz. Vem Espírito Santo, visita, age em nós. Eu te peço, Espírito Santo, vem abrir o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra. Me coloca à Tua disposição, Espírito Santo. Venha falar nessa manhã.
vem nos direcionar, vem nos libertar de toda desesperança, de todo desespero. Encha-nos com a tua graça, com a tua presença. Nós nos consagramos a ti a nossa atenção, todo o nosso ser. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas 13, capítulo 13, versículos do 6 ao 9, é uma parábola chamada da figueira estéril. O padre está com a tradução da CNBB, você vai acompanhando. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não a encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontra. Corta, porque está ocupando inutilmente a terra. Em outras traduções, por que está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, essa passagem, ela é muito forte e muito clara, né? Muito autoexplicativa. Jesus está dizendo, olha, que ele está fazendo... A figueira era um dos símbolos de Israel, era um dos símbolos do povo de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, um certo homem tinha ali uma terra na qual havia uma figueira. Ele foi procurar figos e não encontrou, né? Então ele disse para o seu empregado, corta. Mas o empregado disse, não, espera mais um ano, já está 3 anos aqui sem produzir fruto. Eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou podar, eu vou trabalhar aqui, né? Fazer a manufatura dessa árvore aqui, para ver se de fato ela produz fruto ou não. Então, se ela não produzir fruto, você vai cortá-la, desculpa. Segundo os santos padres, né, os padres dos 8 primeiros séculos da igreja, existiam muitas interpretações, por exemplo, Cirilo de Alexandria, na qual ele dizia que o pai era o dono da vinha e esse jardineiro ali era Jesus. E Jesus encarnado era a manifestação dessa paciência do pai, dizendo, não, espera mais um pouquinho. Paciência de Deus, né? Com aquele que ainda não produz fruto, com aquele que ainda não se converteu, com aquele que ainda não se abriu para a graça de Deus. Deus é paciente. E nós também precisamos ser pacientes. Gente, um dos nomes de Deus é paciência. Eu dizia isso na quarta passada e repito, retomo essa reflexão. Não dizia isso, né? Eu falava sobre a paciência. Deus é paciente com as pessoas. Com aquele que ainda não se converteu, com aquele que está desperdiçando a vida, os talentos, com aquele que está aprendendo, né? E às vezes a gente espera respostas prontas, resultados prontos das pessoas, mas não é assim. Cada um tem seu tempo. O seu marido tem o tempo dele, o seu filho tem o tempo dele. E a gente não pode desistir das pessoas tão facilmente, sabe? Temos que imitar a paciência de Deus. Mas veja bem, não é nem esse o assunto, sentir de expressar isso agora, de dizer isso agora. Você sabe que hoje em dia, na moderna agricultura, jeito de cultivar figos, se demora 1 ano para uma figueira produzir figos. Mas na época de Jesus, demorava-se 3 anos, porque era diferente, né? Os meios de plantio, de cultivo, etc. Então, estava no tempo de produzir fruto, sabe? E o homem foi lá procurando fruto, dono da terra, né? Não achou. E essa expressão é tão forte, né? Corta-a porque ela está inutilizando a terra. E você sabe que essa figueira, que está no Novo Testamento aqui, vou trazer essa explicação que ela é muito importante. Ela faz paralelo com aquilo que está no Antigo Testamento. Você já viu que no Antigo Testamento não precisa abrir, só citando para você entender o que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus era judeu e ele vinha da cultura judaica. O Antigo Testamento era o livro, né, a lei dos judeus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, não precisa abrir, só para você saber. De 5 a 8 tem aquela passagem famosa que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, né? Porque ele é como uma árvore plantada à beira da torrente, as suas raízes estão na água ali na torrente, suas folhas são sempre verdejantes. Mas depois diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, né? Por quê? Porque ele é como um arbusto solitário do deserto.
arbusto solitário do deserto. Quando Jesus fala dessa figueira, no imaginário dele, dos judeus, vem na cabeça deles esse arbusto solitário do deserto. O que era esse arbusto solitário do deserto? No antigo hebraico, ele era chamado de ar-ar ou arbur, que poderia ser traduzido como planta maldita. Era uma planta muito verde, tinha no máximo 3 metros, e ela assim, era encontrada no deserto do Negev, ali perto do Mar Morto, na planície de Jericó, que era um deserto, no deserto de Arravar também, ela era encontrada, e ela era uma planta que os beduínos da época chamavam de limão maldito ou maçã de Sodoma. Por quê? Porque ela era uma planta muito verde, aparentemente suculenta. Sabe aquelas plantas que têm a aparência de ter muita água? Por exemplo, como o melão, a melancia, que é altamente hidratante, né? Porque tem muita água, né? Então, a pessoa no deserto via aquela fruta e falava, meu Deus, obrigado. Aí a hora que ia abrir a fruta, não tinha nada dentro. Era uma fruta oca, esse arbusto solitário do deserto, esse arbur ou ar-ar do hebraico antigo. Então, era chamada de planta maldita, planta enganadora. Então, quando Jesus fala disso, no imaginário coletivo dele como judeu, tinha essa planta, que era muito comum você falar, olha, a fé do fulano é igual um arbur, um ar-ar, ou seja, é uma planta enganadora. Você, por fora, até vê que está verde, está frondoso, né? Mas, a hora que você abre, não tem fruto, não tem fruto, sabe? E era tempo daquela figueira produzir fruto, mas chegou lá, não tinha fruto. Então Jesus está condenando a atitude de não produzir frutos, sim, mas ele também está condenando a atitude enganadora de ter uma aparência de fruto, mas não ter nada, né? Porque tem gente, infelizmente, o padre precisa dizer, né? Que é assim, você, uma aparência de fruto, de água, você chega perto buscando Deus, não acha, buscando sabedoria, não acha, buscando conselho, não acha, buscando testemunho, não acha, buscando vida nova e conversão, não acha, é só politicagem, é só casca, é só aparência, sabe? Então, Jesus está condenando. E veja bem, essa passagem, filho, filha, ela é muito forte, porque a vida existe para produzir fruto. A vida existe para progredir. Quando uma árvore não produz fruto, ela está contradizendo o seu propósito criacional, ou seja, ela está contradizendo o propósito que Deus colocou nela ao criá-la, né? Nós não podemos inutilizar a terra. E isso para a nossa vida é muito forte. Nós não podemos inutilizar a terra da nossa vida, dos nossos talentos, do ar que nós respiramos, do nosso batismo. Nossa vida precisa progredir. Deus quer, filho, filha, que você e eu progridamos. Porque, veja bem, através do nosso progresso, Ele vai poder nos abençoar e abençoar a muitos. Através do nosso progresso, Ele vai poder realizar o seu plano de amor para conosco. Deus é o maior amigo do progresso. Ele quer que você e eu progridamos. E o inimigo, veja bem, ele é o grande promotor de uma vida sem fruto, que não progride. Ele odeia o progresso, porque ele quer que nós sejamos perdedores, infrutíferos. Pessoas que não progridem como ele, estagnados na vida. Mas Deus quer que você e eu produzamos frutos. Olha, nossa vida tem que crescer, produzir frutos. Ainda que estejamos doentes em cima de uma cama. Ainda que você esteja limitado pela depressão, pela pobreza. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de você. A sua vida precisa produzir frutos e apontar para Deus. Ainda que sob essa cama, ofertando o seu sofrimento pela sua doença, pela conversão da sua família, pela conversão dos pecadores, ainda que no limite dessa depressão, mas rezando pelos seus, lutando para testemunhar sua fé em Deus, sabe, mesmo no meio dessa circunstância difícil, trágica, a nossa vida precisa progredir. Deus é amante do nosso progresso, Ele ama o nosso progresso em todas as áreas da nossa vida. Agora você já percebeu que tem pessoas que parece que tem preguiça de viver, tem preguiça de progredir. Ela não gosta de progresso físico. Eu não gosto de fazer nenhum exercício, padre. Ela não gosta de progresso intelectual, eu não gosto de ler. Ela não gosta de progresso relacional. Eu gosto de ficar sozinha, eu não gosto de me relacionar. Ela não gosta de progresso profissional, eu não gosto de trabalhar, padre. Então por que você está vivo? Está inutilizando a terra. Não gosta de rezar, não gosta de conviver, não gosta de trabalhar, não gosta de aprender, né? Tudo tem que vir à pessoa do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Alto lá,
você está inutilizando a terra. Ainda que o seu fruto seja modesto, não seja 100 por 1, seja 30 por 1, mas você e eu, filho ou filha, precisamos produzir fruto, precisamos progredir, sabe? Produzir frutos é progredir. Nossa vida precisa progredir, sabe? Deus se alegra demais com o progresso das nossas possibilidades. Deus se alegra demais, veja bem, quando nós abraçamos as oportunidades. Porque tem gente que é assim, está sempre pedindo: ai Senhor, me dá a graça, Senhor, de eu conseguir um bom emprego. Mas a pessoa não sai de casa. Talvez Deus vai te dar a graça de conseguir um bom emprego visitando aquele seu amigo, indo tomar café com aquela pessoa, porque lá você vai conhecer uma pessoa que o conhece, que conhece o dono de uma fábrica, sabe? Quando você se movimenta, a roda gira. Mas quando você fica parado, eu estou rezando para Deus me dar um emprego. Não vai acontecer, filho. Porque Deus, Ele age no tempo e na história, através de instrumentos que a gente nem imagina, sabe? É como uma engrenagem antiga daqueles relógios antigos ou dos moinhos. É um empurrãozinho aqui na engrenagenzinha de baixo, né? Na catracazinha de baixo, que vai movimentar outra catraca, que vai movimentar outra, que vai movimentar outra. De repente o relógio está funcionando. De repente o moinho está funcionando, aqueles moinhos que a água era a força motriz, né? Joga um pouquinho de água, você nem vê, de repente está girando uma estrutura enorme, né? Então Deus se alegra quando a gente abraça as oportunidades. Deus abriu uma porta, ainda que seja pequena. Entra nessa porta. Padre, eu queria fazer um mestrado em Harvard, nos Estados Unidos. Tudo bem, talvez Deus te dê isso, mas entra na porta de agora. É um mestrado na sua cidade, naquela universidade, talvez não tão renomada. Padre, eu queria começar sendo gerente da maior empresa da minha cidade. Tudo bem, talvez um dia você chegue, mas comece pequeno. Tenha a humildade de começar pequeno, talvez na mercearia, na empresa menor. Porque a sua fidelidade de hoje vai gerar novas portas amanhã. Se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. Sabe? Agora queira produzir frutos. Queira produzir frutos servindo. Sabe? Porque veja bem, quando a gente não serve, a gente não cresce. Esses dias me disseram, é interessante, uma pessoa, um outro padre conversando comigo, eu fui o responsável de missão da Canção Nova em São Paulo, na capital paulista, por muito tempo, né? E lá é a maior missão da Canção Nova, depois daqui de Cachoeira Paulista. Eram muitos desafios, eventos grandes. Lá tinha a editora da Canção Nova, era lá na época, uma rádio enorme, TV, missas pela TV. Esse padre me falou: nossa, padre, foi muito desgastante, né? O senhor deve trazer muitas marcas. Eu falei: olha, pelo contrário, eu saí de lá devendo para Deus. Porque quando você se coloca para servir a Deus, sabe, o maior beneficiado é você. Você é quem mais cresce, você é quem mais aprende, você é quem mais é abençoado, né? O cano através do qual a água passa também se torna limpo, né? Vai sendo purificado, hidratado por aquela água. Eu fui o canal, talvez para algumas pessoas, para muitas pessoas, mas eu fui abençoado. Então, quando você serve a Deus, você está produzindo fruto e você está ganhando, porque Deus, diz a carta de São Paulo aos Coríntios, Ele nunca se deixa vencer em generosidade, sabe? Se você está sendo generoso com Ele, tenha certeza, você vai ser o maior beneficiado. Ele vai te retribuir. Sabe? Agora, a gente produz fruto quando a gente serve. Agora tem gente que, me perdoe, é o orgulho, se acha tão bom. Eu sou tão superior àquele padre ou àquele pastor, se você é protestante, evangélico. Eu sou tão superior às pessoas daquela igreja, então eu não posso servir lá, porque eu sou grande demais. Vai assim, você vai ver onde você vai parar. Você está inutilizando a terra. Sirva com humildade. Gente, a pior coisa da vida da gente é o orgulho. Pessoa que se acha tanto, né? Aquilo que Santo Afonso dizia, que não sabe desprezar a si mesmo, no bom sentido da palavra, né? Mas que se vê com uma estima maior do que os outros a veem, maior do que a vida lhe deve, que Deus vê, né? A pessoa que se fere muito é porque ela é orgulhosa, porque ela se tem numa conta de tanta honra, ela acha que ela merece tanta honra, tanta dignidade, que quando alguém não a trata com aquela honra, porque talvez ela não merece, ela não é tão boa assim, ela se fere. Onde já se viu não chamarem eu para ser o coordenador,
eu para sempre pregar, eu para estar lá. Talvez você não é tão bom, eu não sou tão bom quanto a gente acha. E precisamos ter humildade para reconhecer isso. Servir com humildade naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Sirva, não inutilize a terra. Agora veja bem, saiba de uma coisa, que Deus quer que nós produzamos frutos, mas não é um fruto para nós, tá? Existe uma lógica em toda planta. Você já viu uma mangueira comendo manga? Você já viu um pé de coco bebendo água de coco? Você já viu, por exemplo, sei lá, o fruto não é para a árvore, o fruto é para os outros. O pé de manga não come a manga é para você. A manga é para mim, a manga é para os animais. O pé de coco não bebe a água de coco, é para mim e para você. O pé de laranja não chupa a laranja, não sei se você sabia. Brincadeira, claro que sabia, né? Ou seja, existe uma lógica no fruto. O fruto é para alimentar alguém. E a glória daquele fruto não é da árvore, é de outros. Ou seja, o fruto que a gente produz é para alimentar os outros e para dar glória a Deus, né? Outra coisa também que faz a gente inutilizar a terra. Veja bem, o egoísmo. Gente, eu estava lendo nesse final de semana, ontem para ser mais exato, um livro que eu estou lendo, que eu amo, eu gosto muito de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Tem um livro chamado O Diálogo, que é fantástico, são revelações diretas de Deus e de Jesus para Santa Catarina, que era mística, né? E Jesus disse que nada desagrada o coração dele tanto quanto o egoísmo, e uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu vou me ater agora no egoísmo. Nada desagrada tanto o coração dele como o egoísmo, e nada impede uma pessoa de progredir e de produzir fruto tanto quanto o egoísmo. Por quê? Porque o egoísta, ele não vê nada além dele mesmo, ele não vê nada além das suas necessidades. Ele é um pé de manga querendo comer a manga, mas não vai, o que tem na manga não é o necessário para ele sobreviver. O pé de manga se alimenta de outras coisas, da terra, da água, do sol, dos sais minerais da terra, das vitaminas. Quanto mais a raiz se aprofunda, mais vitamina ele vai aurir ali da terra, né? Sabe? Mas o egoísta, ele não consegue enxergar nada além dele mesmo. E o egoísta, você já percebeu que a pessoa egoísta, ela é sempre triste e sempre está faltando algo para ela? Porque ela nasceu com a ideia que o mundo está devendo algo para ela. Ela nasceu com a ideia que todo mundo está devendo algo para ela. Sempre. As pessoas me devem algo, as pessoas me devem estima, o problema é da política, o problema é do país, o problema é da história. Não, não. A vida é igual, é democrática nesse sentido para todo mundo. O sol nasce para todos. Paremos de reclamar, de ver só o que não deu certo e abracemos a vida que está acontecendo agora. Libertemo-nos do egoísmo, gente, que tanto apequena a nossa visão, que tanto apequena aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história. Outra realidade que faz com que, filha, nós inutilizemos a terra são também as omissões. Sabia? A gente deixa de produzir fruto quando a gente é omisso. E o catecismo da Igreja Católica nos ensina que a omissão é um pecado tão grave quanto uma ação má. Ai, padre, eu joguei uma pedra na cabeça de uma pessoa. É um pecado? Mas eu deixei de acudir a pessoa que levou a pedrada. É um pecado também, sabe? Por quê? Porque se você podia acudir, ajudar a pessoa que levou a pedrada para que ela não morresse ali de hemorragia, e não fez, é pecado da mesma forma. A omissão também é pecado, sabe? E a omissão faz com que nós não produzamos frutos. A omissão faz com que nós não corrijamos. Quantas pessoas não corrigem? Isso é um pecado de omissão. Se você pode corrigir, faça com caridade, claro, mas corrija. Quantas pessoas, eu quero ser legal com todo mundo, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero ser uma pessoa muito aceita. Não deixa de corrigir, sobretudo se é um filho, tá? Uma filha, alguém que está sob a sua responsabilidade, você é superior sobre essa pessoa, né? É preciso não ser omisso na hora de corrigir. É preciso não ser omisso na hora de evangelizar. Deus espera de nós frutos de evangelização. Como eu dizia da camiseta, né? Não tem gente que tem vergonha de usar um símbolo religioso. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão na faculdade, no círculo de amigos.
Tem gente que tem vergonha de testemunhar Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Produza frutos de evangelização. Produza frutos como a irmã a abençoada irmã dessa mulher que nos deu o testemunho, né, Val? Olha, eu estava passando uma situação muito difícil, minha família se desintegrando, mas a minha irmã me falou, assista a Canção Nova, assista o Sorrindo para a Vida. Ela evangelizou, né? Veja lá o canal do Padre, veja lá a TV Canção Nova, veja lá o terço de tal emissora, veja lá o livro de Santo Afonso. Quando a gente indica para alguém que está desesperado, essa pessoa vai ouvir, sobretudo se é alguém sobre o qual você tem autoridade emocional, né? Está ali no seu ciclo de amizades, alguém que é escutado por você. Então não seja omisso na evangelização. Produza frutos, não inutilize a terra. Produza frutos no testemunho, tá? Como Deus espera de nós testemunho. Porque aquele arbusto solitário do deserto que eu falei, no fundo, era uma árvore que contra-testemunhava. Mostrava um fruto frondoso e a hora que abria não tinha nada. Era contra-testemunho. E, gente, tanto mal faz o contra-testemunho. Quando um padre, um pastor, um cristão prega, mas não vive, ou diz que crê em Jesus, mas não ama, não reza, não se abstém de fofoca, de piada maliciosa, de impureza, é um grande mal. Tanto que Jesus disse no Evangelho que para quem escandalizar os pequeninos com contra-testemunho era melhor que uma pedra de moinho, aquela pedra enorme que movia o moinho, fosse amarrada no pescoço dessa pessoa e essa pessoa jogada no mar, antes do que escandalizar o pequenino, do que contra-testemunhar. Olha só como é sério, né? É preciso dar testemunho. E é preciso produzir frutos também, não omitindo a conversão, né? Deus espera frutos de conversão, meu e seu. Porque veja bem, enquanto nós estamos vivos é o tempo da misericórdia. Mas quando nós morrermos, acabou, é o tempo da justiça. E que frutos nós vamos apresentar a Deus? Sem frutos não há salvação. Não há. Então, apresente frutos de conversão. Talvez está na hora de você parar de beber tanto, filho, filha. Talvez está na hora de você sair desse adultério. Você sabe que essa pessoa é casada, ou você é casado e saindo com essa outra pessoa. Não é isso que Deus quer. Isso é pecado grave, não é o que Deus quer, filho, filha. Talvez seja a hora de você sair dessa droga. Ai, padre, eu só fumo um baseadinho. Olha, eu já tive lá, viu? Eu costumo dizer nas minhas pregações, você vai falar isso para outro. Eu já usei tudo que você imaginar. E não vem com essa conversa, não, mole. Que não é pecado, que é sim, porque abre a porta da sua alma para muita coisa ruim. Muita, inclusive cocaína e tantas outras coisas, e libertinagem. Eu estive lá, vai falar para outra essa conversa mole. Para mim não cola, não. Usei droga há muitos anos, antes de Cristo. Já contei meu testemunho várias vezes na TV Canção Nova. Antes na minha adolescência, antes de me libertar, de ser encontrado por Jesus, de ser batizado no Espírito, né? Então talvez seja a hora de você parar com isso, se converta. Talvez seja a hora de você deixar de ser tão temperamental, brigando por tanta picuinha, fazendo escândalo porque tiraram o copo do lugar, né? Talvez seja a hora de você começar a ser mais paciente, mais manso. Nesse livro lindo que a Paula citou, de Santo Afonso, ele diz que ninguém consegue agradar a Deus sem mansidão. Mansidão de espírito, mansidão nas palavras, mansidão para corrigir. É preciso corrigir sim, mas com mansidão, sabe? Talvez seja a hora de você mudar. Você fica muito tempo na série, muito tempo na internet. Você começar a rezar mais, começar a rezar o terço ou o rosário, começar a ler mais a palavra. Frutos de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Conversão é isso, é mudar o jeito de pensar e começar a pensar como Deus. Talvez você está pensando como a novela, como a série, como o mundo, mas não está pensando como Deus, como a palavra de Deus. Isso é conversão, é mudar a mentalidade. Deixar o jeito velho de pensar e começar a pensar como Deus. Deus espera o nosso progresso, os nossos frutos. E você sabe que Deus quer também que nós produzamos frutos no desenvolvimento das virtudes. Deus odeia o vício e ama a virtude. E ninguém se torna santo sem desenvolver a virtude. Produza fruto progredindo na virtude da temperança, da justiça, da prudência. Sabe? As virtudes cardeais, né? Produza fruto. Sobretudo, Deus espera que nós produzamos frutos, progredindo nas virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Deus quer que você progrida, que eu progrida, que nós progridamos no exercício do amor desinteressado.
progredir na virtude da caridade, do amor, na virtude teologal do amor. E veja bem, não é só aquele, às vezes a gente chama de amor o que não é. A gente chama de amor um companheirismo, né? Como os jovens dizem, uma brodagem. A gente chama de amor uma troca de interesse, né? Eu vou lá, ajudo a pessoa me ajuda. A gente chama de amor, às vezes, até o que é corrupção, né? Não, mas Deus quer que você e eu cresçamos no amor desinteressado pelos outros. O amor que mais agrada a Deus é aquele que a gente exerce dando algo para alguém, amando alguém, quando essa pessoa não tem nenhum atrativo, não tem nada para nos dar em troca, não vai nos retribuir, não pode nos retribuir, né? Porque tem gente que é muito bom em amar os ricos, os bonitos, os cheirosos, os agradáveis, mas o amor que Deus mais gosta, mais ama, mais espera de mim e de você, é aquele amor protagonizado pelas pessoas difíceis, para com as pessoas difíceis, para com aquele pobre, aquela pessoa com depressão, aquela pessoa doente. Como Deus se alegra quando a gente visita um doente, que não pode nos dar nada em troca. Como Deus se alegra quando a gente ajuda um pobre na rua. Ai, padre, mas eu não sei se ele vai usar droga, se ele vai fazer isso. Claro, se você vê que a pessoa está noiada, não vai dar dinheiro. Mas se você vê que a pessoa está com fome, até mesmo drogado também come, né, gente? Também tem fome, né? Compra uma comida ou ajude. Como Deus se alegra com isso, sabe? Quando a gente ajuda um pobre, quando a gente ajuda uma criança que não pode nos retribuir, porque a criança ela não pode dar nada em troca ainda, ela não tem dinheiro, ela não sabe conversar, ela é desajeitada. Como Deus ama quando a gente ajuda um idoso, talvez já está cansado. Como Deus se alegra, filha, filho, você cuidando do seu pai idoso, da sua mãe, com carinho, com paciência. Claro, às vezes ele já está, a cabeça dele já não está legal dela, já está repetindo 5 vezes a mesma coisa, talvez está com Alzheimer, outras doenças, mas você se doa ali, sabe, sem ninguém ver, sem câmera, sem live, mas cuidando daquele idoso, daquela idosa. Como Deus ama esse amor, o seu progresso na virtude da caridade e do amor, sabe? É um fruto que Ele espera da gente. Mas também, como Deus ama os frutos, o progresso na virtude da fé. Ninguém produz fruto, na verdade, sem fé, viu, gente? Como Deus ama o nosso progresso na virtude teologal da fé. Que nós não inutilizemos a terra produzindo frutos de fé. O que significa produzir frutos de fé? Em primeiro lugar, começar a viver a fé. Não só entender a fé, mas viver, né? Eu vou à missa, eu vivo o meu batismo, eu rezo porque eu creio que Deus escuta e está me abençoando, eu leio a palavra. A fé é prática, né? Mas a fé também, ela diz de um relacionamento, né? Eu tenho fé, então por ter fé no Deus que é Pai, eu vou me sentindo filho, eu vou me abrindo como filho, eu vou falando do meu coração como filho, eu vou me dizendo, eu vou confiando, eu vou sabendo que nem tudo depende de mim. Olha, saiba que nem tudo depende de você, você pode fazer o seu melhor. Se Deus não colocar a mão, né? Se Deus não abençoar, nada vai acontecer. Então cresça na virtude da fé, não inutilize a terra, faça a sua fé progredir nesse dia, creia, mesmo que você não está vendo, creia. A Bíblia mesmo diz, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, creia. Mas também, e Deus espera, e espera muito, que nós cresçamos na virtude da esperança, que nós produzamos frutos de esperança, a virtude teologal da esperança. Outra coisa que Jesus disse a Santa Catarina de Sena, que muito desagrada o coração dele, a primeira eu já falei, é o egoísmo, a segunda é o desespero. Por quê? Porque o desespero é um excesso de confiança em si mesmo e uma pouquíssima confiança em Deus, ou quase nada de confiança em Deus. Cresça na virtude da esperança. Nada desagrada mais a Deus do que a gente acreditar que a nossa dor, o nosso sofrimento e o nosso pecado são maiores que o poder, a bondade e a misericórdia de Deus. E nada agrada mais a Deus, filho, filha, do que a gente acreditar que o nosso pecado é menor que a misericórdia de Deus e que a misericórdia dele é maior que os nossos pecados, que a nossa dor e sofrimento são menores do que o poder dele, sabe? Deus pode tudo e nada agrada mais a Deus do que a gente acreditar
que as nossas mazelas, limites, circunstâncias difíceis são menores que a bondade dele. A bondade de Deus é maior que os seus problemas, que a sua maldade. O poder de Deus é maior que os seus sofrimentos. A misericórdia de Deus é maior que os seus pecados. Vocês podem repetir isso depois do padre, por gentileza? A bondade de Deus. A bondade de Deus é maior que a minha maldade. É maior que a minha maldade. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é maior que o meu pecado. É maior que o meu pecado. O poder de Deus. O poder de Deus é maior. É maior que os meus sofrimentos. Que os meus sofrimentos. Que os meus problemas. Que os meus problemas. Eu creio. Eu creio. Tenha certeza, filho, que isso não é só algo que você repete, isso é verdade, que está já se encarnando na sua mente, no seu coração. Talvez você acordou hoje desesperado, desesperada, porque, padre, eu estou vendo, não tem dinheiro para pagar a conta. Padre, eu estou vendo você despejado. Padre, eu estou vendo esse vício me dominou. Padre, eu estou vendo, ninguém me falou. A situação do Brasil, a depressão aumentando, a ansiedade, eu não dormi bem essa noite, padre. Estou vendo a situação da minha família, a doença da minha esposa, o vício do meu marido, a traição da minha esposa, o meu filho perdido, eu estou vendo. Não perca a esperança, não se desespere, tá? Deus continua no trono. Tenha esperança, produza frutos de esperança, produza frutos de fé, produza frutos de caridade e amor. Produza frutos não omitindo, produza frutos progredindo, produza frutos sem inutilizar a terra da sua vida. Eu sinto que o Senhor já está libertando nesse momento muitas pessoas que estavam sentindo um desespero já na mente, na alma, no coração, nas emoções. Você acordou hoje com um pavor, um medo, como se algo ruim tivesse para acontecer. Está sentindo uma presença ruim perto de você. O Senhor já está libertando você agora. O Espírito Santo já está libertando muitas pessoas que estavam com pensamentos muito negativos, derrotistas, de morte, de dor, de derrota. O Espírito Santo está libertando a sua mente. E o Espírito Santo também está despertando muitas pessoas que achavam assim, numa falsa interpretação da humildade. Eu tenho que ser humilde, eu não posso crescer, eu não posso progredir, padre. Isso é mentira, o Senhor está te libertando dessa tentação agora. O Espírito Santo também está libertando nesse momento pessoas que estavam muito apegadas a coisas do passado, a palavras que disseram. Uma pessoa que você estava profundamente amargurada, magoada, revoltada e ressentida. O Senhor está libertando você agora desse ressentimento, dessa mágoa. Ele está te conduzindo ao perdão, que é o melhor para você. Libere o perdão para essa pessoa. O Senhor também está tocando uma pessoa que você perdeu, alguém que você amava muito há pouco tempo e foi de uma forma trágica, violenta. Isso tinha gerado uma revolta, uma dor no teu coração. O Senhor está curando você. O Espírito Santo está batizando muitas pessoas agora que estavam perdidas, confusas. O Espírito Santo está curando muitos corações agora. Uma pessoa que você estava com a cabeça, você acordou pensando, eu estou ficando louco, porque você não conseguia controlar os seus pensamentos. O Espírito Santo está ordenando seus pensamentos, suas emoções. Uma pessoa que você, uma mulher, você apanhou do seu marido. Deus sabe como está o teu coração. O Senhor está tocando você e o Senhor já te mostrou o que fazer, filha. Não titubeie. Faça o que você precisa fazer. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos enche. Não nos deixe, Espírito Santo, inutilizar a terra. Nos faz produzir frutos, Espírito Santo, na fé, no amor, na caridade. Eu agradeço a Deus por esse momento de partilha. Eu confirmo essa oração do Padre Adriano, porque o Senhor quer libertar. A imagem que o Senhor me dá de uma mão sobre um ombro. Alguém que estava com uma mão sobre o ombro de uma pessoa. E eu perguntei para Deus, que imagem é essa? O que significa isso? E o Senhor coloca no meu coração que é você que tinha um grande apoio humano, financeiro. Alguém te apoiava financeiramente e você perdeu isso. E você entrou em desespero por isso. Mas também o Senhor colocava que algumas pessoas estavam se apoiando e sendo apoiadas por pessoas. E você, quando o padre falou que você perdeu essa pessoa, você não perdeu nem
só no falecimento. Muitas pessoas perdendo pessoas que eram íntimas. Você tinha segurança de amizades. Isso te dava uma segurança. O Senhor revela isso para te dar a certeza de que o maior apoio que você e eu precisamos é o apoio dele. Obrigada, Senhor, nós temos a Ti. Reconheça isso, você tem a Deus. Você conta com Deus, porque Deus existe. Você conta com Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai mostrando que os apoios humanos, muitas vezes, eles são importantes. Nós precisamos, como é importante o amor da mãe pelo filho, do filho pelos pais, na idade especialmente mais idosa. Mas o Senhor agora vem curar você que estava apoiando demais nessas pessoas. Elas não são Deus. Obrigada, Senhor. Vem muito forte, Paula, aquela frase de Santa Teresa d'Ávila: a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Vai repetindo isso, filho. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Só Deus basta. Continue repetindo isso durante o seu dia e tenha certeza que Deus vai providenciar tudo o que você precisa. Bendito o homem que confia no Senhor, e maldito, como eu citei Jeremias, sem ler, mas citei, o homem que confia no homem, que faz da carne humana o seu apoio. Amém. Eu quero ainda dizer que Deus está tocando e libertando uma pessoa que você criou uma falsa imagem de si mesmo. Para ser aceito, para ser amado, para sobreviver. E ao longo das palavras que o Padre Adriano ia trazendo a nós, meditando sobre esta figueira, você ia se sentindo como esta figueira que inutilizava a terra, apesar de parecer uma outra pessoa. E o Senhor realizou esta obra de libertação na sua vida, pela ação, pela graça do Espírito Santo de Deus, que mostrou quem você realmente é aos olhos de Deus. Nós pedimos, Senhor, que esta obra continue sendo realizada e muito mais pessoas vivam essa experiência de libertação. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem, Espírito de amor. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Padre, amei a meditação da palavra hoje, essa palavra tão linda, né, da parábola, né, da figueira. E eu recordei primeiro do Padre Léo, falando, quando o senhor começou a pregar, falando assim, você que não trabalha, não gosta de trabalhar, não foi assim que o senhor foi falando? Você não gosta de trabalhar, nada tá bom. Tá vivo, né? Oi? O Padre Léo era mais... Eu sou um pouquinho mais moderado. O senhor é bem moderado. Eu lembrei do Padre Léo falando assim... Por que não morre de uma vez, né? Isso, por que não morre de uma vez? Eu lembro dele falando desse jeito. Não trabalha, não ajuda as pessoas e reclama que tá tudo ruim. Por que não morre? Olha, brincando, né? Porque ele era muito divertido. E outra coisa que o senhor falou é sobre a gente achar que a gente é importante demais, né? Capaz demais. E quando a gente falha, porque nós somos falhos, Santo Afonso fala muito disso, Paula. Quando ele usa um termo que modernamente pode ser até mal interpretado, ele fala assim, que a raiz de todo mal é a vontade própria. A vontade própria, para Santo Afonso, significa o seguinte, é esse apego à sua própria percepção de si, à sua visão de tudo. Não é que você não pode ter vontade, eu quero comer um sorvete. Não, não é isso. Mas, tipo assim, quando você se acha, sabe? Porque tem pessoas que, me perdoe, por falta de humildade, por orgulho, por um apego à vontade própria, a pessoa é ridícula. Isso, todo mundo tá assim, vendo, né?
né? Que ela tá se achando. Às vezes, não. Mas por que não me chamaram para isso? Porque não é para você aquilo ali. Porque tem gente que prega, dá vontade de falar, né? Porque tem gente que prega melhor, porque tem gente que faz melhor, né? Mas a pessoa não se percebe, né? Ai. Então, isso é um grande mal, né? Ô, Val, vamos ser amiga. Ajuda aí quando eu estiver dando uns furos. Eu lembro que eu cheguei na Canção Nova e eu achava que eu era boa, Val. A Vanusa falava assim, você é um espírito de importância. Eu já vi ela falando, já vi. Ô, Val, eu entrei no noviciado da comunidade, eu achava que eu era boa, padre, sabe? Menina boa, de família, de cá. Aí eu fui descobrindo que eu não era tão boa assim, que eu precisava de conversão, né? Graças a Deus, escrevendo a minha história de vida, vendo que eu precisava mudar. Graças a Deus, já se passaram 26 anos. Mas Deus já trabalhou um pouco. Deus já trabalhou um pouquinho, aí, mas é sempre, né? A gente não estaciona. Foi outra coisa que o padre falou, né? De não se estacionar. E é o processo do agricultor. Eu fui anotando aqui, enquanto o padre falava, não anotei muitas coisas, mas eu coloquei assim, deixa Deus adubar, sabe? Deixa Deus cavar. O cavar, enquanto o padre pregava, me vinha assim, Deus precisa remover aquilo que está ao nosso redor, sabe? Podar, né? Podar, precisa dar aquela mexida no terreno onde nós estamos plantados. Então deixa Deus mexer esse terreno aí, deixa Ele cavar, deixa Ele revolver a terra, tirar ali aquilo que precisa ser tirado e também adubar, porque o ambiente, ele faz toda a diferença. Então Deus, Ele quer também potencializar o ambiente onde nós estamos. Ele quer tornar o ambiente onde nós estamos, de fato, um ambiente adequado. Então, deixa Deus tornar esse ambiente, essa terra adequada. Que legal, Val, você falar disso. Porque o padre falou do progresso, que quando a gente progride, outros progridem também, né? Também. Ó, quando a roda gente girando. progride, eu falei ainda da roda girando. Quando a gente progride, a gente está viabilizando o plano de Deus de acontecer na nossa vida e na vida dos outros. Por isso que o inimigo é o pai do não progresso. Ele não quer que a gente progrida. Porque quando a gente progride, a gente faz a roda girar e faz a mão prodigiosa de Deus agir de várias formas na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Bola pra